E aí pessoal, tudo certo? Aqui quem fala com vocês é o Jason. Sejam bem-vindos ao HistóriaTube e este é mais um vídeo do nosso canal dedicado a livros. Hoje vou falar de um livro bem pequenininho, mas que resume de uma forma simples, mas não simplória, um conceito essencial para quem trabalha na área de humanas. E é um dos conceitos mais complexos, mais difíceis de serem entendidos, ao meu ver, para quem trabalha com ele e também para quem está fora do conhecimento de humanas. Conseguiu entender? Para quem trabalha exatamente com esse conceito, é um conceito extremamente difícil de ser exemplificado. Para quem é de humanas, é um conceito essencial. Para quem não é de humanas, é um conceito extremamente difícil e complexo de ser entendido. Conseguiu entender? Já sabe que conceito é esse? Escrito pelo Dr. Roque de Barros Laraia. Já ouviu falar? Não sabe quem é? Então depois da vinheta eu conto mais pra vocês. Valeu, falou! Bom pessoal, então já sabemos que o nome do livro é Cultura, um conceito antropológico, escrito pelo Dr. Roque de Barros Laraia, professor da Universidade de Brasília e doutor pela Universidade de São Paulo. O Laraia traz pra gente aqui o conceito de cultura dentro desse pequeno livrinho, tá? É um livro realmente bem pequenininho. Ele é um livro que traz o conceito de cultura de uma forma bem simples, mas não é uma forma simplória. Ao meu ver, ele fez um trabalho espetacular nesse livro, porque ele conseguiu pegar um apanhado de tudo que ele aprendeu na vida toda dele, de tudo que ele estudou, de tudo que ele pesquisou sobre o termo cultura. Ele traz exemplos, ele traz construções do conceito, principalmente construções de conceitos feitos por grandes autores, e ele trouxe o resumo daquilo já bem mastigadinho aqui dentro desse livro. Se você está começando uma faculdade de humanas, ou pretende entrar numa faculdade de humanas, e aí está na dúvida ainda qual faculdade entrar, leia este livro. É um livro barato, se eu não me engano, na época, isso aí já tem uns 4, 5 anos, eu paguei uns R$18 nesse livro. É caro pra época, pelo tamanho, você pensa, é um livro pequeno, poxa vida, é um livro da Zahar. Geralmente livros da Zahar são mais em conta, mas é um livro que vai quebrar um galho gigantesco. Para você que precisa saber o conceito de cultura dentro da área de humanas, você quer entrar na área de humanas, como eu já falei, ou você que já está lá no iniciozinho, você precisa desse livro. Muitos professores vão querer me martelar, vão querer me bater, assim como eu vi muitos professores já doutores e pós-doutores martelando em cima desse livro, sem martelando que eu digo no sentido negativo, tá? Querendo expulsar da academia este livro. Eu acho que esse livro ele é muito bem-vindo à academia no período inicial, para que você possa entender de uma forma mais simples o que é o conceito de cultura. Depois que ele já está pré-estabelecido, depois que você já entendeu o que ele está falando, você vai aqui nas referências bibliográficas do autor. O Laraia deixa uma quantidade de referências bibliográficas extensa, interessantíssima, tá? E você vai buscar os autores que ele está falando. Você vai buscar os autores que trabalharam com cultura de fato lá dentro da sua área. Você vai fazer história? Procure autores, historiadores que trabalharam com cultura dentro daquela área. Óbvio que como professor de antropologia na Universidade de Brasília e também como um antropólogo, claro, ele vai trabalhar com cultura dentro da antropologia. Mas porque cultura é a base para a antropologia. Você só estuda antropologia graças à cultura. Você vai estudar história, você vai estudar outras áreas de humanas, baseado também na cultura. Mas a antropologia, a ferramenta principal é a cultura, beleza? Então vocês têm que entender o conceito de cultura. Mesmo quem não é de humanas e assiste o canal ou acompanha lá o site pelas nossas páginas do Facebook, vocês têm que saber o que é o conceito de cultura. É um livro facílimo de ler, gostoso demais de compreender. Muitas coisas eu tirei desse livro para construir os artigos que eu já escrevi, né, os TCCs que eu já fiz até hoje, né, os projetos de pesquisa também no mestrado. Este é um livro muito bom para quem quer entender o conceito de cultura e para quem precisa entender o conceito de cultura de uma maneira rápida e mais simples, sem deixar de ser simplório. Sempre eu vou citar essa expressão aqui com vocês para esse livro e para diversos outros livros que eu vou trazer para o canal, que são livros que eu gosto e são livros que eu trago aqui para vocês que tem um conhecimento simples, mas um conhecimento que não é simplório, simplista. Por quê? Essa frase, essa expressão, a primeira vez que eu ouvi foi graças a um outro pesquisador, a um outro historiador, professor José da Assunção de Barros. Aí, para quem é de história já deve conhecê-lo, ele dá aula, se não me engano, na Universidade Rural do Rio de Janeiro. E ele, numa palestra que ele fez na universidade onde eu fiz a minha faculdade, ele apresentou a coleção de livros dele sobre teoria da história. Ele é um autor que eu vou dizer para vocês espetacular dentro da área de teoria da história. Ele está sempre, todo ano tem um livro novo praticamente dele, e sempre pela Vozes. Claro, geralmente, né, vem
os livros dele pelas Vozes. E essa coleção também da Vozes, ele traz pra gente alguns conceitos teóricos. E ali ele explica que, apesar de ter uma coleção de conceitos teóricos de história, são complexos, extremamente complexos, é onde você vê muitos alunos, tanto na universidade pública quanto na universidade particular, sofrendo para entender. E, bom, se o aluno da universidade já sofre para entender, você imagina você tentar passar essa teoria para quem não tem a vida acadêmica, né? E já fica bem mais complexo. Para levar isso para dentro da escola é pior ainda. Então, ele traz pra gente livros que ele mesmo disse na palestra, que são simples, mas não são simplórios. O que ele quis dizer com isso? É a mesma coisa que eu digo sobre esse livro. Ele traz um conceito extremamente complexo, mas ele vai explicar de uma maneira simples, uma maneira de fácil entendimento, porque ele já tem uma carreira construída em cima disso. Assim como o José de Barros tem uma carreira construída em cima da teoria da história, o Roque Laraia também tem uma construção em cima do conceito de cultura, e por isso fica mais fácil, vamos dizer assim, para que eles construíssem um conceito mais simples, mas não de maneira simplória. Longe disso. Eles tiveram que estudar muito, eles tiveram que pesquisar muito, eles tiveram que ler muito mesmo para conseguir chegar num conceito que fosse fácil de entendimento para eles e para que eles pudessem explicar de uma maneira simples e para que as pessoas entendessem de forma concreta o que é o conceito de cultura e o que é a teoria da história, a profissão de historiador, a pesquisa histórica. Por exemplo, lá no caso do José da Assunção, beleza? É o livro que eu recomendo. Já falei o vídeo todo que eu recomendo esse livro para você que está no ensino médio e tem interesse, e até mesmo quem tem já um interesse e está fora do ensino médio, está ali naquela dúvida cruel, qual universidade eu faço, eu recomendo muito isso aqui, tá? Agora, se você está aí em dúvida entre qual engenharia você vai fazer, não faz diferença na sua vida acadêmica ler esse livro, mas faz diferença fundamental na sua vida em sociedade ler este livro. Lembrando que a antropologia é o estudo do homem em grupos dentro da sociedade, né? E você, pesquisando e lendo um pouquinho sobre o conceito de cultura, você vai entender melhor algumas coisas que acontecem na nossa sociedade, vai entender melhor coisas que acontecem no seu mundo, ao seu redor. Eu recomendo extremamente este livro. Vou ler um pouquinho sobre o autor para vocês, já que eu falei bastante sobre o conceito. Roque de Barros Laraia é professor emérito da Universidade de Brasília. Iniciou sua carreira como antropólogo no Museu Nacional da UFRJ, lá no Rio de Janeiro, e em 1969 transferiu-se para a Universidade de Brasília, onde dirigiu o Instituto de Ciências Humanas, sendo promovido a professor titular em 1982. Doutor pela Universidade de São Paulo, ele realizou pesquisas de campo entre diversas nações indígenas. Membro de associações científicas do Brasil e no exterior, ele presidiu a Associação Brasileira de Antropologia de 1990 a 1992 e foi eleito presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais. Em 2000, integrou a primeira comissão coordenadora do PRONEX e os comitês de assessores do CNPq e do CAPES. Se você não sabe, CNPq e CAPES são duas instituições extremamente importantes para o mundo acadêmico. Atualmente é membro do Conselho Consultivo do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e do Conselho Nacional de Imigração. Nós temos no final aqui, né, uma pequena recomendação, vamos dizer assim, não é nem um resumo, mas uma pequena recomendação sobre quem é o Roque Laraia, escrito pelo Júlio César Melati, que é professor de Antropologia da Universidade de Brasília. Ele diz que ninguém melhor que Roque Laraia para escrever sobre cultura, em primeiro lugar, por sua familiaridade com culturas diversas que observou diretamente em pesquisas de campo entre nações indígenas, quando era antropólogo lá do Museu Nacional, lá na Quinta da Boa Vista, pela UFRJ. Em segundo lugar, por sua experiência com variações culturais de nossa própria sociedade, expressas pelos representantes regionais em contato com os grupos indígenas que estudou. Em outro terceiro lugar, por vir lidando com mais diferentes temas antropológicos como docente na Universidade de Brasília, de modo a atender a demanda dos alunos, tanto em sala de aula como em orientações de teses e dissertações de pós-graduação. E finalmente, por aquele saber adquirido na leitura repetida dos bons textos e nos contatos frequentes com antropólogos de outras instituições brasileiras e do exterior.
Como eu havia dito, o professor Júlio César Melati simplesmente resumiu tudo que eu falei no vídeo. O Roque Laraia tem experiência acadêmica, tem conhecimento acadêmico, tem uma leitura de mundo, tem uma leitura específica dentro da área científica de antropologia e cultura, e não é à toa que ele consegue escrever um livro deste tamanho sobre um conceito tão complexo e traz pra gente algo tão brilhante como este livro. Eu espero vocês no próximo vídeo. Ainda essa semana temos um outro vídeo sobre filmes. Lembrando, agora no HistoriaTube são vídeos que vão saindo 2 vezes por semana, sempre variando entre filme e livro, e uma vez por mês eu trago para vocês viagens e também notícias extremamente importantes, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam aqui embaixo e até o próximo vídeo. Valeu!